Muito boa tarde, estamos chegando uma gripe que tá brava a coisa aqui, mas chegamos lá. Bem, nós estamos aqui ao lado do Walter Hayashi, vereador de São José do PSB. Estamos com o Valdir Alvarenga, também do PSB. Estamos com o Egberto, do PSB, que é o presidente do partido. Erivelto. Isso. De onde tirei Egberto? Egberto é da equipe do CURI. Quase. Quase, né? Grande abraço para o Egberto. Bom, nós vamos falar sobre a saída do secretário de Saúde, o Jorge Zarur. Ele saiu, saíram com ele. Mas, Walter, como é que foi a saída do Jorge Zarur? Na verdade, a imprensa escrita noticiou que foi por causa da greve, né? E não tem nada a ver com a greve, já é um... Com política, né? Com política. Então, acontece que alguma coisa teria que ser feita na saúde, porque, sinceramente falando, precisa de melhorar em muito a saúde. E a greve acabou também contribuindo, culminando com esse procedimento dos funcionários, dos médicos da prefeitura. Mas, repito, a saída do Zarur, do Dr. Jorge Zarur, não tem nada a ver com a greve. Usou-se isso, né? Mas ele estava desconfortável, nós ainda tentamos fazer... E é do seu partido? O Jorge Zarur é do meu partido, do PSB. Foi indicado pelo partido, você lembra, né? Todo o processo. Primeiro ele foi indicado como vice do Eduardo Cury, depois não deu certo, acabou trocando pelo Luiz Antônio, né? E ele foi guindado então à Secretaria da Saúde, como titular da Secretaria da Saúde. E nós tínhamos uma expectativa, confesso para você, das melhores possíveis. E ao longo desse tempo não aconteceram poucas coisas que a gente ficou bastante incomodado e a gente tentou argumentar o seguinte, que precisava haver algumas modificações na equipe dele. E aí ele não concordou, e dizendo que se fosse dessa maneira sairia e tal, e foi o que aconteceu. Então não teve perseguição política, falta de apoio, aliás, apoio nós sempre demos. Inclusive o vice-prefeito... Mas sempre falando das falhas. Sempre falando, porque o bom companheiro, o amigo é aquele que aponta onde onde a coisa está errada. E aí fomos, ao longo desse tempo todo, o Luiz Antônio, que é o vice-prefeito também do PSB, uma experiência enorme na área da saúde pública, porque ele é servidor municipal há muito tempo, ainda tentamos de toda maneira contribuir para que a nossa saúde fosse também referência nesse país. Mas infelizmente acabou não dando certo. E aí... E o interessante é o seguinte, que não foi por falta de grana. Graças a Deus, né, os recursos que a Secretaria da Saúde, né, e da Prefeitura, né, dispõe, a saúde tem mais de R$1 milhão por dia. Se você botar na ponta do lápis, né? Recursos tem sim, precisa administrar bem. Não estou dizendo que ele é mau administrador, mas a equipe dele tinha alguma coisa que não estava sintonizado com os objetivos que ele tinha traçado. De vereador, de povo, de todo mundo. Inclusive de você, né? De mim de leve, só de leve. O Valdir, mas não tinha mais jeito, né? A situação, Antônio, acabou se tornando um tanto quanto insustentável, até em função do clamor geral da população de São José dos Campos. Você sabe que a população de São José dos Campos ela é uma população exigente, né? Nós temos uma imprensa, e aí eu incluo você também, é uma imprensa exigente também, e que agentes públicos e agentes políticos da cidade que não trabalharem em conformidade com a demanda necessária que acompanhe o crescimento, o progresso da cidade, vocês cobram e isso é muito bom, isso é muito salutar para a administração, né? Então se tornou uma situação insustentável e acabou ficando nesse momento aí de ter que realmente substituir o secretário Zarur, que não temos nada a retalhar a pessoa dele, é uma excelente pessoa, nada contra a pessoa dele, e volto a dizer aquilo que eu disse de manhã na Rádio Planeta. Na medida em que a equipe não se sintoniza com o comandante geral da pasta,
torna-se impossível ele executar os planos dele, que ele tinha, para o bem da saúde de São José dos Campos. Então, neste particular, ficou devendo bastante e, volto a dizer, tem que realmente mudar a equipe. A equipe que eu me refiro, Antônio, é bom a gente esclarecer aqui, né, Walter? Eu fico imaginando que é mudar os 3.500 funcionários da saúde. Não é isso. É mudar a equipe próxima do secretário. É o conjunto de assessores que se encontra próximo do secretário, que não está dando a munição devida, tá certo? Não está cumprindo com aquilo que está ao secretário. Então, coloca o secretário numa situação difícil. É por isso que houve essa mudança. Todos nós. Walter Hayashi, Todos nós. Presidente o presidente Erivelto, do PSB, o Erivelto, que está aqui, o Walter, eu, o próprio doutor Luiz Antônio, que tem uma grande bagagem, Antônio Leite, na área da saúde, porque ele é um funcionário, além de vice-prefeito, ele é um funcionário da saúde, né, Walter, já há muitos anos. Mas o Zarur era ou não era funcionário? Não, o Zarur não era funcionário. Ah, não? Não, o Zarur não. O Luiz Antônio sempre se colocou à disposição, Antônio, para exatamente poder contribuir mais para a saúde de São José. Até porque quando ele foi para a televisão na campanha de 2008, o próprio doutor Luiz Antônio foi e manifestou e colocou à disposição da população joseense de que haveria uma participação dele mais efetiva na área da saúde, que ele daria a contribuição dele. Então ele ficou ao longo de 2009, 2010, agora início de 2011, se colocando à disposição e não sendo recebido para ele poder colocar o seu trabalho a serviço da saúde de São José dos Campos. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.